Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei resolver alguns exercícios relacionados com eletrostática. Estamos a falar de física, uma disciplina que por norma vocês têm nos anos iniciais das licenciaturas, mas também poderão ter no 12º ano, na opção de física, na cadeira opcional que podem escolher. Também tem esta matéria. Mas, essencialmente, nos primeiros anos de licenciaturas, nomeadamente de engenharias. Ok? Então, eu vou proceder à resolução de um exercício. A ideia aqui é resolver pelo menos 2. Mais do que 2, depois o vídeo fica muito grande. Acho que 2 é o suficiente. Portanto, neste primeiro exercício estamos em eletrostática, mas mais do que eletrostática, ora, estamos na força elétrica. É este o primeiro objetivo desta videoaula, ok? Portanto, força elétrica. E na força elétrica, a chamada lei de Coulomb, nós temos que a força elétrica é igual a uma constante relacionada com o facto das cargas se propagarem no vazio e assim sucessivamente, vezes carga 1 vezes carga 2, ambas em módulo, a dividir pela distância, que por norma é representada por R, pelo facto das cargas se propagarem de forma circular, então a distância do ponto à zona de propagação é um raio de uma circunferência, por isso é que se coloca o R, ao quadrado. Pronto. Esta é a fórmula e já agora a força vem em newtons de unidades. Cada carga elétrica tem unidade de Coulomb, a distância é metros e a constante tem as unidades necessárias para que a força dê newtons. Está bem? Nós vamos sempre trabalhar com a constante como sendo 9 vezes 10 elevado a 9. Ora, as unidades é muito fácil prever. Se tem de dar newton, então vamos ter que ficar com newton aqui. Depois tem também que multiplicar por metro quadrado e dividir por coulomb quadrado. Ora, quando assim for e multiplicarem por coulomb quadrado das cargas, dividirem por metros quadrados, a resultante vai dar newton. Portanto, estas são as unidades da constante K. Bom, então, sem perder muito tempo, vou ao exercício número 1. E o exercício número 1 tem o seguinte esquema. Ora, eu tenho aqui uma carga que é a carga 1 e tenho depois a carga 2. E, algures, na distância entre a carga 1 e a carga 2, existe um ponto chamado um ponto C. Ora, segundo o exercício, é dada a distância total, eu vou já aqui subdividir. A distância da carga 1 a C são 6 cm, 0,06 metros, e a distância da carga 2 a C são 0,04 metros, que são 4 cm. Cada uma das cargas tem também valor, são ambas positivas. A carga 1 vale 2 microcoulomb, ora 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Já a carga 2 vale 4 microcoulomb, que é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. No ponto C está também situada uma carga cujo valor é de 1 microcoulomb, portanto 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, e a partir daqui é pedida a força elétrica que é exercida no ponto C. E a partir do momento em que me estão a pedir a força elétrica exercida no ponto C, eu tenho que vir ao ponto C, tenho que perceber que tanto a carga 1 como a carga 2 são positivas, portanto a força que a carga 1 exerce em C, partindo também do pressuposto que a carga C é positiva, então nós temos que há uma força a ser aplicada em direção horizontal e sentido esquerda para a direita, mas depois, eu deixei-me até colocar outra cor para a outra carga, mas depois, no caso da carga 2, a força tem a mesma direção, mas tem sentido contrário. Porque, mais uma vez, elas também se repelem. Cargas positivas repelem-se, portanto, afastam-se. Ok? Então, o que eu tenho aqui de fazer é calcular a força elétrica para cada uma delas e depois a força elétrica resultante é apenas a subtração das duas. Tá bom? Portanto,
Assim sendo, eu posso proceder agora aqui aos cálculos consoante a cor que coloquei. E então para a carga 1 eu tenho a força elétrica 1, que será 9 vezes 10 elevado a 9, a multiplicar pelo valor da carga 1, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, a multiplicar pela carga em C, que é 1 vezes 10 a menos 6. Tudo a dividir pela distância, que será 0,06 ao quadrado. Eu acabei de colocar parênteses, não era preciso, porque a potência tem prioridade face à divisão, mas joguem pelo seguro e façam isso. Vou agora à calculadora fazer as contas. Reparem que 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6, isto vai dar um valor, é 0,018, e depois isto terá que dividir por 0,06 ao quadrado, e então teremos o valor de 5 newtons. Até vou colocar aqui, que ainda cabe. Está bem? 5 newtons. Esse é o valor da carga, da força elétrica exercida na carga no ponto C. Vou então agora calcular, mas isto exercida através da carga 1. Agora vou calcular a força exercida através da carga 2. Está bem? Portanto, vou usar a cor referente. Então fica a força elétrica de 2 que exerce em C. E então a constante é a mesma, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica pela carga, que agora é 4 vezes 10 elevado a menos 6, que multiplica por 1 vezes 10 elevado a menos 6 e que divide por 0,04 ao quadrado. Bom, se a distância fosse a mesma, passámos a carga de 2 a 4, o valor era o dobro. Mas a distância diminuiu, portanto o valor será mais do que o dobro. Vamos ver, 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo vai dividir por 0,04 ao quadrado. E o resultado será de 22,5 newtons. Ok. Então, reparem que é maior a força elétrica verde que a vermelha. A carga da direita exerce uma maior força elétrica do que a carga da esquerda. Então, claro que a força resultante será predominantemente a força 2. Portanto, aqui eu terei uma porção de força resultante que se refere à subtração das forças. Como tal, eu tenho que a força resultante deverá ser a força que 2 exerce em C menos a força que 1 exerce em C. Porquê a subtrair? Porque elas têm sentidos opostos. Então, será 22,5 menos 5, que dá 17,5 newtons. A partir do momento em que eu sei isto, eu devo dizer que a direção é horizontal, que é um ponto, e o sentido é o sentido da força elétrica que a carga 2 exerce no ponto C. Mas que sentido é esse? Sentido da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Ok, isto está feito. E temos este primeiro exercício resolvido. Ok? Vamos agora complicar com um exercício um bocadinho mais complexo. Tá? Eu vou aqui abrir uma nova página, embora eu pudesse avançar ainda nesta, podia baixá-la um bocadinho, mas eu não o vou fazer. Vou avançar numa nova página porque tenho a noção de que podia não conseguir colocar tudo na mesma página e assim fico mais descansado, está bem? Então eu aqui vou proceder ao exercício número 2 e o exercício 2 será um exercício que tem um esquema um bocadinho mais complexo. Para além disso, eu já não vou falar de força elétrica, vou sim falar... Não, vou falar de força elétrica, sim, e avançar, mas não, vou falar de força elétrica, mas num caso um bocadinho mais complexo. Ora, o exercício 2 vai-me dar este esquema em que eu tenho uma carga 2, que está aqui, tenho uma carga 3, que está aqui, e tenho uma carga 1, que está aqui. Reparem que isto é um conjunto de 3 cargas que formam um triângulo retângulo. E neste caso,
eu sei algumas coisas, nomeadamente sei que a distância da carga 3A2 é de 10 cm. Ora, 10 cm eu vou colocar 0,1 metro. E a distância da carga 3 à carga 1 é de 8, portanto eu vou colocar 0,08 metros, porque eram 8 centímetros. Em relação às cargas propriamente ditas. Bom, em relação às cargas propriamente ditas, eu sei que a carga 1 vale 7,5 microcoulomb. Ora, eu há pouco não coloquei 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulomb. 1 nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulomb. Isto é importante. Portanto, aqui eu tenho 7,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. No caso da carga 2 é 10 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb e a carga 3 é 1,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. As três positivas, também. E agora, basicamente, é pedido para caracterizar a força elétrica total na carga 1. Portanto, são as três positivas também. É pedido na carga 1. Bom, a carga 1 é positiva. Agora vamos ver. A carga 2 é positiva e vai fazer com que a carga 1 se desloque, ou melhor, que haja uma força a empurrar a carga 1 no sentido que eu acabei de representar. Já a carga 3 também é positiva e vai fazer com que a força elétrica seja exercida da forma como eu também representei. Ora, até aqui parece estar tudo fácil. O problema é que agora é pedida a força elétrica exercida na carga 1, eu vou passar para o referencial, porque aqui é que são elas. A partir do momento em que uma das cargas é oblíqua, eu preciso de representar num referencial as cargas da seguinte forma. Reparem como eu estou aqui com um problema em mãos. A força elétrica exercida pela carga 2 é oblíqua, o que faz com que eu tenha uma componente em X, e então esta é a força elétrica que 2 exerce em 1. Eu não vou colocar FE, posso deixar, mas não, vou apagar, porque basta colocar F, está bem? Portanto, F de 2 em 1, então eu posso até colocar F2,1, e isto vai ter uma componente 2,1 em X, mas também vai ter a componente em Y. Portanto, força que 2 exerce em 1 na componente dos Y. A partir do momento, isto é muito importante, a partir do momento em que eu tenho um triângulo de retângulo, ou seja, com um ângulo de 90 graus, eu vou ter que estimar um dos outros ângulos. É muito importante. Eu posso fazê-lo de diversas formas, mas imaginem que se eu quiser saber aqui este ângulo, que corresponde a este, se ele for alfa, então eu sei que a tangente de alfa será cateto oposto ao ângulo 0,08 sobre cateto adjacente 0,1. Portanto, o meu alfa será tangente menos 1 de esse valor, e atenção que 0,08 a dividir por 0,1 é 0,008. Pronto, e a resposta a isto eu vou à calculadora num instante. Por norma nas científicas vão ao tangente, mas têm que fazer shift tangente para ter o tangente menos 1. E agora 0,008 dá 0,45 graus. Portanto, eu também... Pois, eu cometi... Que parvo. É bem feito eu estar a fazer isto, sabe porquê? Nunca façam contas de cabeça. Então o que é que eu fui acabar de dizer? 0,08 a dividir por 0,1 não dá 0,008, ao contrário. Então fica 0,8. Dividem por 0,1, a casa anda é para a esquerda, não é para a direita. Portanto, é bem feito acontecer-me isto para não fazer as contas de cabeça. Ora, porquê é que eu percebi que estava errado? Porque deu-me um ângulo abaixo de 1 grau. E é óbvio, pelo desenho, embora o desenho não seja perfeito, o desenho tem que mostrar um ângulo que seja perto dos 40, entre os 40 e os 50. Não vai ser 45 para cada, porque as distâncias não são iguais, mas tem que dar 40 e tal. Vamos ver.
Ora, tangente menos 1, agora certo, de 0,8 dá 38, pronto, ok. 38,66, tá? Eu vou colocar 39 graus. Portanto, o ângulo são 39 graus. Ok. A partir do momento em que eu tenho o ângulo e eu tenho o valor, não tenho, mas vou ter o valor da força elétrica, eu vou querer saber as componentes. Ora, a componente em x, reparem que a componente em x é este vetor que pode passar para aqui, portanto é o cateto oposto, mas se tiverem dificuldades vamos antes pegar sempre no adjacente. A componente em y é o adjacente ao ângulo. Então, o cosseno é adjacente sobre a hipotenusa. Se o cosseno do ângulo é cateto adjacente, que é a força que 2 exerce em 1 na componente dos y, sobre a força que 2 exerce em 1 no geral, então eu daqui sou capaz de retirar que a minha força que 2 exerce em 1 na componente dos y é cosseno de 39 vezes a força que 2 exerce em 1, que vou saber pela fórmula. E posso avançar. Ora, a componente em x, a partir do momento em que eu fiz isto, já sei que é seno. Primeiro porque o cateto é o oposto, mas a regra é outra. Eu posso muito bem chegar de outra forma, que é, se numa das componentes é uma função trigonométrica, na outra mantenho o ângulo e troco a função trigonométrica. Portanto, a partir desse momento, eu fico com seno do mesmo ângulo. Outra alternativa era manter a função trigonométrica e passar para o ângulo complementar, 90 menos alfa. Mas não vamos complicar. Será a força que 2 exerce em 1 na componente do x sobre a força que 2 exerce em 1 na totalidade. Portanto, a força que 2 exerce em 1 na componente do x será seno de 39 a multiplicar pela força que 2 exerce em 1 e automaticamente vamos ter o valor. Já agora, a força elétrica que 3 exerce em 1 tem a sua componente meramente horizontal, portanto vai ser alguma coisa assim. Sem precisarmos de fazer conta nenhuma, porque ela coincide com a componente em x. Bom, a partir do momento em que eu tenho isto, eu vou agora muito rápido à parte fazer a força, e vou fazer aqui em cálculo auxiliar, a força para cada uma delas. Por exemplo, a força que 2 exerce em 1 na totalidade há de ser 9 vezes 10 elevado a 9 a multiplicar por cada uma das cargas. E reparem, a carga em 2 vale 10, portanto, 10, ora, aí, 10 vezes 10 elevado a menos 6, 10 vezes 10 elevado a menos 6, multiplica pela carga em 1, que é 7,5 vezes 10 elevado a menos 6, a dividir pela distância. E reparem aqui que a distância eu não a sei, mas posso vir a sabê-la de forma muito simples. A distância vale x e por teorema de Pitágoras, x ao quadrado tem de ser 0,1 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado. Portanto, automaticamente a distância em x tem que ser a raiz quadrada de 0,1 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado. Está bem? Portanto, automaticamente a distância que a carga Q2 está da carga Q1 é, por teorema de Pitágoras, e vocês percebem bem, 0,1 ao quadrado mais 0,08 ao quadrado dentro da raiz, só que a distância é ao quadrado. Portanto, a ao quadrado. E o quadrado vai cortar a raiz, vai simplificar a raiz e isso facilita um bocadinho. Tá bom? Bom, como isto é um cálculo auxiliar, eu vou separar aqui para não se baralhar, tá? E então o resultado final desta conta parece muito complicado, mas não é. Reparem, vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado vezes 10 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 7,5 vezes 10 elevado a menos 6.
tudo a dividir por, ora, como a raiz simplifica com o quadrado, vou só colocar 0.1 ao quadrado mais 0.08 ao quadrado. Atenção que esta soma tem que estar entre parênteses para poder dividir tudo pelo resultado. Ora, o resultado é 41,2 newtons. Já a força, e eu assim já posso depois ir fazer a componente em cada uma delas, está bem? Mas já agora vou também calcular a força que 3 exerce em 1. Essa é um bocadinho mais simples. A força que 3 exerce em 1 é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica pela carga 3, e a carga 3 é 1,5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes os 7,5 vezes 10 elevado a menos 6, tudo a dividir por a distância. E a distância aqui será 0,08 ao quadrado. Tá bom? Portanto, automaticamente vou continuar a separar, porque isto é um cálculo auxiliar. Automaticamente eu tenho 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 7,5 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isto vai dividir por 0,08 ao quadrado e dará um resultado que é de 15,8 newtons. Ora, o cálculo auxiliar está feito. Vou então retomar o cálculo da parte das componentes. Reparem que, a partir do momento em que eu tenho este caso, eu sei que cosseno de 39, que eu nem sei quanto é que é, não me interessa, vezes o 41,2, tem que dar automaticamente 32,0. Portanto, eu vou deixar 32 newtons. Já na componente, esta era a componente do y, já na componente do x, terá de ser seno de 39 a multiplicar pelos mesmos 41,2, que dará 25,9 newtons. Reparem que eu estou a trabalhar com a calculadora em graus, porque os ângulos estão em graus. Está bem? Ora, agora é que veio o verdadeiro problema. Porque a partir do momento em que nós fizemos esta decomposição, reparem num pormenor, eu tenho dois vetores em x. E são dois que estão para o mesmo lado. Portanto, na verdade, eu vou ter de os somar. Já em y só tenho um vetor. Se só tenho um vetor, vou ter que o considerar. Portanto, a partir daqui, o que eu vou querer é a resultante. E a resultante da força elétrica, no geral, será sempre assim. Será a raiz quadrada do somatório das forças resultantes em x ao quadrado mais o somatório das forças resultantes em y ao quadrado. E este somatório só é somar se estiverem no mesmo sentido. Se tiverem sentidos opostos, é subtrair, porque na verdade estamos a somar por vetores com sinais contrários. Está bem? Mas neste caso não é difícil, porquê? Porque a raiz quadrada está cá, em x eu tenho 2, reparem, em x eu tenho 25,9 e tenho o 15,8, ambos no mesmo sentido, daí eu somá-los ao quadrado, mais em y. Reparem que da força elétrica que 2 exerce em 1 eu tenho 32 e da força elétrica que 3 exerce em 1 eu não tenho nada. Portanto, é como se eu tivesse 0 ao quadrado. E o que resultar desta fórmula será o valor final. Portanto, raiz quadrada de 25,9 mais 15,8 ao quadrado a somar por 32 ao quadrado. E isto dará 52,6 newtons. E está praticamente feito. Só falta aqui agora um pequeno pormenor, que é esta é a intensidade. Também é fácil perceber que o vetor resultante estará algures assim. Está bem? Porquê? Porque resulta de um vetor à direita e de um vetor para baixo. Mas eu agora gostaria também de saber o ângulo. E então reparem, aquele vetor, na verdade, é um vetor assim, num eixo também yx, cuja componente em x é precisamente esta soma. Portanto, eu até vou colocar aqui outra cor.
a componente em x deste vetor, a componente em x é esta soma, e a componente em y será esta aqui. E se eu quero saber o ângulo, e eu por norma interessa-me saber o ângulo que é exercido basicamente com base na superfície horizontal, eu vou ter que fazer a tangente. Eu sei que a tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, neste caso o valor em y sobre o valor em x, então eu sei que o alfa será tangente menos 1 do cateto oposto, que é o 32, a dividir pelo cateto adjacente, que é a soma de 25,9 com 15,8. A partir daqui vou ter o ângulo que o vetor faz com o horizontal. E esse ângulo qual será? A calculadora tem que estar em graus, não esqueçam isso. Ora, estou só a colocar os valores na calculadora, o valor vai dar 37,5, portanto, 37,5 graus. Então eu sei que este vetor vai fazer com a horizontal 37,5 graus no sentido negativo do eixo y também, no sentido positivo do eixo x. Portanto, estará aqui, será este ângulo aqui, está bem? Que será os 37,5. Pronto, e temos aqui mais um exercício resolvido. Eu vou dar esta videoaula por terminada, porque penso que os exercícios que fizemos relativamente à força elétrica são representativos de grande parte de exercícios que podem aparecer. No entanto, não percam mais videoaulas e, em caso de dúvidas, por favor, não hesitem em contactar, pois eu estou aqui para vos ajudar e tenho todo o gosto em ajudar-vos, assim eu consiga fazê-lo, está bem? Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem em contactar, deixem gosto no vídeo, subscrevam o canal e partilhem com todos os vossos amigos, ok? Um forte abraço físico a todos, sem choques, está bem? E é tudo. Adeus!